Vamos ler hoje o versículo 32 em diante. Portanto, aprendei com a parábola da figueira, quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isso, se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que não esperais. Oremos mais uma vez. Pai bendito, obrigado pela tua palavra que temos em nossas mãos. Aqui no Brasil somos tão abençoados. Temos não só uma versão, nós temos muitas versões, muitas delas fiéis, fidedignas aos originais, na Escritura que o Senhor revelou. Obrigado porque podemos tê-la, ó Pai, à mão, sempre à mão, e podê-la sempre ler, meditar, estudar e ouvir também ensinamentos, pregações a respeito da tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio que temos aqui no Brasil com toda a liberdade. Fala conosco também, mais uma vez agora, nesta hora, Pai. A tua palavra é a verdade. Que ela fale e cale profundamente em nossos corações, para que possamos viver de acordo, de forma que agrada ao Senhor, e ajudar muitas pessoas a entender também a respeito da volta de Jesus. E se preparar para isso. Em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos continuar hoje. Deixa eu fazer uma breve recapitulação do domingo passado. Mas para quem não esteve conosco e não assistiu o culto, tem a gravação, a primeira parte lá, a respeito deste capítulo 24, o início desse capítulo 24. Nós temos aqui no início do capítulo 3 coisas que Jesus falou respondendo às perguntas dos discípulos sobre o fim do mundo. A destruição de Jerusalém, a sua volta e então o fim do mundo propriamente. Por que nós precisamos olhar para a Bíblia? Eu falava domingo passado, esqueça essas novelas, esses filmes do arrebatamento da igreja e seriados que muitas vezes têm sido feitos, né? Está disponível na televisão. Porque muito deles é ficção e para ficar emocionante, empolgante, os autores e as pessoas que trabalham com isso, eles fantasiam muito. Nós temos que olhar muito mesmo para a palavra de Deus, porque nela está revelada claramente o que nós precisamos saber. Por isso, eu fiz aquela menção domingo passado sobre ouvir o Evangelho, de Charles Spurgeon. Ele disse, não vá onde tem um bom louvor, grandes palestras e linda arquitetura, vá onde o Evangelho é pregado. Bom, nós temos bom louvor aqui, não temos talvez grande palestra, nem linda arquitetura.
mas o evangelho está sendo pregado, anunciado aqui. Eu lembrei de novo desse texto do Spurgeon, que essa semana veio uma pessoa ver o serviço aqui da construção, e eu percebi uma coisa, né? Falou assim, as pessoas não querem vir numa igrejinha. Estava falando do nosso templo aqui, né? As pessoas não gostam, né? Hoje de manhã falava na classe de escola bíblica dominical, quem vem e fica aqui com a gente é humilde. Né? Porque, de fato, né, muitas pessoas querem ir num lugar, uma arquitetura linda, um templo lindo, grande, luxuoso. E muitas vezes eles estão num lugar assim, mas onde o evangelho de fato não é pregado. Então há muita coisa lá para oferecer para o público, para as pessoas que vão, como se fossem uns clientes religiosos, mas às vezes o evangelho propriamente não é ensinado e não é pregado. Por isso que ultimamente John Piper disse coisa parecida como Spurgeon. Encontre uma igreja que acredita na Bíblia, que pregue a Bíblia, que tenha uma estrutura bíblica e seja obediente à Bíblia. Então não é só estar num lugar onde o evangelho é pregado, mas onde as pessoas que estão ali realmente têm essa estrutura no seu coração. Elas obedecem à Bíblia, isso que é o mais importante. Então nós estamos estudando, a partir do domingo passado, os mandamentos escatológicos. Nós temos 23 mandamentos escatológicos nos 4 evangelhos. E então, dividindo os mandamentos de Jesus em categorias, como fez Taylor no seu livro, muito interessante. O que nós temos sobre mandamentos, sobre fim do mundo, são em número de 23. É a terceira ou quarta categoria mais repetida por Jesus. Jesus somente falou em mais vezes sobre mandamentos sociais e devocionais. Então, sobre o fim do mundo, sobre a sua volta, é um dos assuntos que Jesus mais tratou e se preocupou em ensinar os seus apóstolos. Quando nós estudamos sobre esse assunto, o que ele faz? Ele nos relembra que precisamos ter a nossa vida em ordem a respeito da volta de Jesus, nos preparando para a eternidade e também nos trazendo atenção, alerta, que há muitos falsos profetas, falsas profecias, falsas interpretações. Nós precisamos tomar cuidado com esses ensinamentos, porque se a gente olhar para o Evangelho, o ensinamento de Jesus, ele vai nos livrar de muita heresia, exploração. Não é? Quantas pessoas estão numa determinada igreja, porque tem uma linha determinada assim, de teologia escatológica, está lá por uma exploração, medo, há uma impressão muito forte sobre ela, e ali provavelmente um movimento nocivo. Porque ela não entende o evangelho, ela é refém daquela teoria, daquela teologia que está sendo ensinada. Então, isso aconteceu ao longo dos milênios, né? E muitos escândalos aconteceram. Como eu mencionei no domingo passado, quantas vezes o adventismo marcou o fim do mundo, né? E falhou. Inclusive, ultimamente, até pessoas importantes na história da igreja, também marcou a volta de Jesus e falhou. Então, escatologia é estudar sobre as coisas do fim. As coisas do fim. Hoje nós cantamos acho que foi o último cântico, né? Que é João capítulo 14. Então ele fala da escatologia individual naquela parte, quando Jesus diz, eu virei e vos levarei para mim mesmo. Então essa é uma escatologia individual. E quando a gente fala de escatologia cósmica, então nós olhamos para Mateus 24 e outros textos que nós temos paralelos a ele, como Marcos capítulo 13, que fala exatamente sobre esse tempo do fim. Um detalhe que eu mencionei domingo passado, que muitos teólogos e intérpretes de teologia, da escatologia, erraram. Foi a respeito de pensar que esta geração, que li aqui no versículo 34, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, calcular isso a partir do Estado de Israel, quando os judeus retornaram para a sua terra em 1948. Inclusive, Valnice Bilhome errou
calculando como se fosse essa geração 40 anos. Ou, como Valnice, no fato, ela calculou de 1967, quando Jerusalém foi devolvida para os judeus. Então, ela contou a partir de 67, que então seria 2007, a volta de Jesus. Bom, falhou. E eu falava domingo passado que a falha foi dizer que a geração é de 40 anos. E quando nós vemos na Bíblia que a geração é 80 ou até 100 anos, em média, o que Deus tem mostrado ao longo da história. Então, se é fato que nós temos um período de 80 a 100 anos, então significaria que Jesus pode voltar entre 2028 e 2047, ou, se for 100 anos, 2048 e um pouquinho mais. Mas isso é só menos uma perspectiva de se pensarmos que a figueira, o Estado de Israel florescendo novamente no mundo, ou seja, pelo Estado da terra, em 48, ou a conquista de Jerusalém em 67, nós iríamos pensar em uma geração em termos de 80 anos, não como eles erraram, em 40 anos. Nós não podemos dizer o dia e a hora que Jesus voltará. Jesus afirmou isso. Mas o ano é previsível, talvez. O tempo é previsível. Mas o dia, a hora, ninguém sabe. Então será uma surpresa, como a vinda de um ladrão numa residência quando as pessoas estão dormindo. Ou como li o caso de Noé, no tempo de Noé. Então há muitas interpretações assim, os irmãos podem procurar. Existem muitas pregações nessa área. E uma delas eu estava olhando hoje, de um escritor para aquele site Chamada da Meia-Noite, ele, Norbert Elias, um alemão, um estudioso nessa área. Ele interpreta que a figueira é justamente o Estado de Israel renascendo. Então, alguma coisa entre 1948 e 1967 não passará esta geração sem que isso tudo aconteça. Então, estamos dentro do tempo. Na minha visão, algo pode estar errado também, porque a imprevisão da volta de Jesus, nós não temos como afirmar sobre o tempo. E, de fato, Jesus deixou tudo como um mistério, que ele virá inesperadamente. Por mais que se conheça e se leia a respeito do assunto, a sua vinda será uma surpresa. Por isso, vigiar e orar em todo o tempo, para não entrar em tentação, para que se esteja preparado. Então, é isso que Jesus fala em Marcos 13. Marcos 13, ninguém vos engane, não vos perturbeis, no versículo 7. É necessário que assim aconteça, mas não é o fim. Então, o que não é o fim? Continuando, eu resumi um pouco do domingo passado e acrescentei algumas coisas ainda também em cima desse resumo. O que nós temos pela frente? Quando Marcos 13 registra no verso 8 que se levantará nação contra reino, e reino contra reino, né? Haverá guerras, muitas guerras, terremotos, fala, isto é o princípio das dores. Então, nós não devemos nos assustar com guerras. Essa guerra da Rússia com a Ucrânia é um pouco assustadora, né? Ainda mais quando a OTAN agora está dizendo que vai entrar na guerra. Então, vai se tornar a terceira grande guerra mundial se a OTAN entrar. Não tem como escapar de se tornar uma guerra mundial, em que até o Brasil vai ter que se envolver nisso aí. Os soldados, os recrutas nossos poderão ser convocados e ir para a guerra, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Quando ela se torna uma guerra mundial, isso mexe com todos os países. Então, mas isso não é novidade. Já houve a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, porque guerras sempre existiram. Mas as grandes guerras que a gente fala, então, a Primeira, Segunda e essa Terceira Guerra Mundial que se espera que talvez aconteça em breve. Porém, reforçando, já houve milhões de guerras desde que Cristo falou isto. O significado escatológico de terremoto, por exemplo, maremoto, ciclone, os cientistas calcularam que há milhares de tempestades a cada dia no globo terrestre. Isso acontece todos os dias.
A terra é muito grande. Então, desde que Cristo falou isso, tem havido milhões de calamidades naturais. Milhares de guerras, passando de reinos e dinastias. E absolutamente isso não significa o fim do mundo. Jesus fala aqui, é o princípio das dores. Quando ele diz, não acrediteis, ele fala da sua vinda, olha, quando eu vir, será como o relâmpago, do oriente ao ocidente. Todos saberão, todos virão. Será um dia que não haverá sombra de dúvida sobre a sua chegada. Mas essas calamidades, assim como aconteceu no ano 70 da era cristã com a destruição de Jerusalém, é uma referência pequena sobre o julgamento que ainda virá sobre este mundo. Por mais que milhões tenham morrido naquele dia em Jerusalém, e durante a história, com todas as perseguições e tribulações sobre os cristãos, o que está por vir ainda é muito maior em intensidade. O que nos levará ao novo céu e à nova terra ainda custará mais. Custará primeiro que o evangelho seja pregado a todos os povos. Marcos 13, versículo 10, Jesus disse, é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Eu já preguei recentemente sobre isso. Então, lá em Jaciara eu aprofundei um pouco mais isso, mas eu já preguei algumas coisas que eu vou aqui relembrar. Este é um sinal que ainda não se cumpriu para que Jesus volte. O evangelho precisa ser anunciado a todas as nações. Uma nação tem língua, tem cultura, tem história, tem toda uma estrutura. Isso é uma nação. E então Jesus diz, primeiramente, o evangelho será pregado a todas as nações. Então guarda isso. Este é um sinal da aproximação da volta de Jesus. Quando a gente ouvir que o evangelho terá sido pregado, anunciado a todas as nações, mais cautela ainda. Jesus estará perto de voltar. Por exemplo, eu mencionei para vocês naquela pregação, isso que dados de 2018, na época, 40% da população mundial não tinha acesso ao evangelho, não conhecia Jesus, não ouvia nada a respeito de Jesus. Em 2021, tinha isso baixado para 1/3. 1/3 da humanidade não tinha acesso. O que mudou desde aquele dia que eu preguei e trouxe essas informações aos irmãos? Eu tenho dados deste ano. 7 de junho de 2022, a Alliance Fade Anurage, essa informação vem a organização chamada Aliança pelos Povos Não Alcançados. Ela apresenta agora números recentes, de junho de 2022, agora recente. 3 bilhões de pessoas ainda não conhecem Jesus. E há lugares sem Bíblia, sem crentes, sem igreja. Isso que se torna um lugar não alcançado. Não tem Bíblia, não tem crente, não tem igreja. As pessoas que trabalham nessas organizações, e são várias organizações que estão unidas nesse trabalho, elas falam que o alvo agora é traduzir para cada uma dessas nações o evangelho. Só que no Brasil, deixa eu voltar um pouquinho aqui, lembrando os irmãos, só que no Brasil, nós temos ainda povos não alcançados, 29 nações dentro do nosso Brasil. Nós temos 309 grupos étnicos, não é? Nações aqui no Brasil. Então, desses 309, quase todos foram alcançados, mas ainda faltam 29. Eles não têm Bíblia, não têm crente, não têm uma igreja. Não tem como conhecer Jesus. Então isso só no Brasil. Agora no mundo são milhares e milhares de povos que ainda não foram alcançados. O que os missiólogos estão falando? Com a tecnologia, o avanço da tecnologia, é possível que dentro de 10 a 20 anos eles consigam fazer a tradução
da palavra de Deus, não por escrito, mas por rádio, por áudio, enviar através da tecnologia dos satélites que estão disponíveis no mundo, para esses povos, se eles tiverem tecnologia para receber. Ou então tem que o evangelista lá, um crente tem que ir lá e apresentar essa palavra àquele povo. Então, se eles estão trabalhando com 10, 20, 15, 20 anos, isto vem coincidir um pouco com aquela agenda da volta de Jesus dentro da geração que viu a figueira florescer. E nós precisamos cuidar e olhar, acompanhar isso. Como eu falei domingo passado, os jovens que têm habilidade com tecnologia, se colocar à disposição dessas agências missionárias, quem tem facilidade com línguas, estudou facilmente o inglês, consegue aprender uma nova língua com facilidade, né? Colocar à disposição para serem voluntários, para ajudar nesse trabalho, para alcançar esses povos não alcançados, que não têm um crente, não têm uma Bíblia, não tem uma igreja entre eles. Então, existe 3.800 comunidades que não possuem a Bíblia Sagrada completa. 2.000 desses idiomas não tem um único versículo da Bíblia traduzido. E a meta, então, é traduzir para todos os idiomas até 2033. Então, a pergunta é por que Jesus não veio ainda? Uma resposta nós temos aqui. E está aqui essa informação desta organização, que é a Aliança pelos Povos Não Alcançados. E eles escrevem nesse texto: o ID não é um chamado apenas para as organizações missionárias, mas para todo cristão. Então, por que Jesus não veio ainda? Talvez porque nós estamos deixando as organizações missionárias fazerem o trabalho. Nós damos a nossa oferta, nós estamos orando. Mas quantos mais Deus tem chamado para entrar nesse trabalho e não entraram ao longo de 2.000 anos, meus irmãos? Estou falando nossos 40 anos aqui, nossos 50, 60 anos aqui. Isso é ao longo da história. Os povos não foram alcançados. Geralmente, se deixou isso para o missionário fazer o trabalho. Nós temos que ter essa compreensão. O chamado é para todo cristão se envolver na evangelização e alcançar os povos ainda não alcançados. Então, primeiramente, o evangelho precisa ser pregado a todas as nações. Esse é um sinal. Steven Lawson disse: tudo neste mundo está mudando. A sociedade está mudando, a cultura está mudando, os valores estão mudando, mas a palavra de Deus nunca muda. Quem tem percebido isso? Tudo está mudando. Irmãos, eu vou falar francamente, acompanhando as coisas bem de perto. Sociedade, história, cultura, política, as coisas estão muito mudadas, estão mudando muito. Mas a palavra de Deus nunca mudou. A palavra de Deus não mudará. Ainda que tenha essa Bíblia inclusiva, que foi colocada essa semana de novo no grupo, né, para o conhecimento daqueles que ainda não têm conhecimento, que é uma Bíblia adulterada, mas isso sempre aconteceu. Os testemunhas de Jeová adulteram a Bíblia há muito tempo. Né? Torcem e falam o que a Bíblia nunca falou em termos de heresia. Mas a palavra de Deus é a verdade. Ela não mudou. E o que nós precisamos é nos concentrar nos sinais. Agora, Jesus falou sobre os sinais do anticristo. Deixa eu falar um pouquinho para os irmãos sobre os sinais do anticristo em nossa geração. Nós também precisamos acompanhar isso. Quando precisamos entender o nosso tempo, entender o que está acontecendo em nossa sociedade de um modo globalizado. O espírito do anticristo, ele sempre esteve no mundo.
falsos profetas, falsos mestres, sempre existiram. No tempo do apóstolo João, era um grande embate por causa da existência deles, as heresias que eles introduziam nas igrejas. Assim, o apóstolo Paulo também combateu, escrevendo Colossenses, por exemplo, uma grande revelação de Deus que combatia o gnosticismo e aquele espírito do anticristo. Então, isso sempre aconteceu. Jesus diz aqui em Mateus 24, versículo 5, virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Entre os judeus, existem os escribas, os rabinos, que estão anunciando que o Messias já chegou. Então, esse é um anticristo. Talvez seja o anticristo. Eu tenho dúvida se ele será um judeu ou se ele será uma outra autoridade. Vou falar um pouquinho de algumas autoridades que estão aparecendo no mundo e que podem, uma delas, ser de fato o anticristo, se é que ele vai aparecer no nosso tempo, agora na nossa geração. Quando eu preguei em 2015 sobre isso, eu acho que eu mostrei um slide para os irmãos sobre essa frase do rabino Chaim Kanievski, que ele é a maior autoridade do judaísmo. Então, ele que fez menção sobre a aparição do Messias, que estaria já iminente. Os judeus estão dizendo isso no contexto deles, que eles estão esperando o Cristo. Eles não reconheceram Jesus Cristo como Messias. Mas Cristo previne, olha, ninguém vos engane, não acrediteis. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, Mateus 24, realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Então veja só o que Jesus revelou. Falsos cristos com poderes extraordinários, que enganariam, se possível, até os escolhidos. Então Jesus disse que os únicos que não serão enganados são os escolhidos. Os crentes autênticos, eles não serão enganados. Os outros todos serão enganados. Os que congregam, estão agregados nas igrejas, estão por aí, creem na Bíblia, serão enganados, porque os sinais serão tais que serão iludidos. Será que é o Papa? Eu não tenho convicção para dizer que é o Papa. Mas olhando esse Papa atual, o Papa Francisco, não sei se vocês estão acompanhando, é o Papa que mais tentativa de implantar a religião mundial, uma nova religião mundial, trabalhou. E ele trabalha numa celeridade, numa urgência que é espantosa. A prioridade dele é o encontro ecumênico de todas as religiões do mundo. Você vai fazer uma pesquisa num site de busca na internet, você vai ver fotos do Papa com muçulmanos, com islamitas, com judeus, com autoridade de todas esses segmentos religiosos, abraçando, às vezes beijando. O Papa Francisco alcançou quase todas as religiões do mundo com uma velocidade incrível. Inclusive, se encontrou com o líder da igreja ortodoxa. A maior cisão do cristianismo que aconteceu em 1054, quando a igreja da Rússia se separou da igreja de Roma. E houve essa grande cisão. O Papa Francisco conseguiu reunir com o patriarca Kirill, e a intenção era que esse movimento ecumênico estivesse unindo essa divisão que ocorreu lá na Rússia. Não fosse a guerra da Rússia invadindo a Ucrânia, eu creio que isso teria avançado muito rapidamente. Porém, a guerra deu parou, né? Parou esse movimento. E eu estava lendo hoje que
o patriarca Kirill, que é muito próximo do Putin, o presidente, ele disse que as ações de Moscou na Ucrânia é um baluarte contra a cultura ocidental, ou seja, pedindo a união do povo russo no sentido de apoiar a guerra, porque isso tem a ver com a cultura deles. A gente sabe que é muito mais do que isso, tem a ver com território também. Então, esse movimento ecumênico mundial deu uma trégua. Eu vejo a guerra como um sinal de que o tempo não chegou para que Jesus volte. Não é a hora do anticristo ter todo esse governo, esse controle mundial que vem surgir ou pela união das religiões, ou pela união dos esforços globalistas de controle das nações. Então, há muita coisa envolvida, o tempo é pouco para a gente falar sobre tudo isso. Mas, voltando um pouquinho aqui, o que o Papa Francisco também fez? Ele conseguiu ser o cérebro e a força motriz de um encontro ecumênico nos Estados Unidos. Toget, acho que assim a pronúncia, que em português significa Juntos, 2016. Ele estava por trás deste movimento ecumênico. De um outro movimento também, em 2016, que aconteceu em setembro, The Gathering, que foi um evento também ecumênico na cidade de Nova York. Sobre esse movimento, há muitas informações, inclusive apontamentos de organizações ocultistas por trás disso, muito conhecimento aqui. Mas é interessante como o Papa trabalhou para vencer a separação entre igrejas, denominações e religiões mundiais. A última que faltava era trabalhar com os hebreus, com os judeus, unir cristãos, judeus e muçulmanos. Esse é o grande desafio mundial. Aquele que conseguir unir cristãos, judeus e muçulmanos, provavelmente estará viabilizando a volta do sacrifício do Cordeiro no templo em Jerusalém. Agora, 2000 anos após, o Sinédrio israelita nomeou um sumo sacerdote. Em Israel tem um sumo sacerdote nomeado pelo Sinédrio. Ele está estabelecido da dinastia dos sacerdotes. Eles têm toda uma história. O serviço do templo está pronto para ser iniciado em poucas semanas. Dando o aval para eles, com poucas semanas, eles estarão prontos para voltar a oferecer sacrifício no templo em Jerusalém. Eles somente estão aguardando o governo israelense decidir, permitir o começo, o início do sacrifício. Eles já têm o altar preparado, o altar de chifres, os dois pilares chamados Boaz e Jaquim, e outras coisas que faziam parte, devem fazer parte do sacrifício. E eles disseram que durante uma noite a estrutura pode ficar pronta para o sacrifício, ou seja, o altar, os pilares, as coisas necessárias para sacrificar no templo. Eles têm um chamado Instituto do Templo. Esse Instituto do Templo que já preparou e todas as partes necessárias para voltar a ter o ritual do sacrifício. E o Papa está trabalhando para unir judeus, cristãos e muçulmanos. Nós sabemos que o anticristo, quando chegar, ele terá o apoio dos judeus, e os judeus irão servir o anticristo naquele primeiro tempo, achando que ele é o Messias. E a conversão dos judeus se dará no meio da tribulação. Nós iremos ser arrebatados no meio da tribulação, nós não ficaremos aqui para sempre. Mas os judeus entrarão nesse negócio de globalismo, não sei se é globalismo, se é união ecumênica de todas as religiões do mundo, e alguma coisa ainda não está muito clara para mim. Mas o mundo está caminhando para uma união global, que unirá a religião. Haverá uma só religião, uma permissão para todos os cultos. E isso vai agradar os hebreus.
Eles querem, de todo custo, oferecer novamente o sacrifício em Jerusalém, o sacrifício do Cordeiro, como ritual, como era feito antes do ano 70 da era cristã, quando o templo foi destruído. Então Jesus adverte, Jesus nos previne, olha, surgirão falsos cristos, falsos profetas, realizarão grandes sinais. Olha, irmãos, grandes sinais estão acontecendo. Nós precisamos entender, reconhecer, e que talvez algumas coisas ainda não aconteceram, que serão tão espantosas, tão incríveis, que poderiam enganar até os escolhidos. É o espírito do anticristo que está atuando. Ele está atuando em outras áreas da sociedade, como política, economia, e falaria em outras áreas aqui. Mas os irmãos são inteligentes, os irmãos têm acompanhado as notícias. Então percebam que há uma movimentação global e que no momento essa movimentação está impedida pela guerra. Oremos por isso, porque o evangelho não foi anunciado a todas as nações ainda. E nós precisamos trabalhar urgentemente para que o evangelho alcance todas as nações. Os nossos povos aqui no Brasil, que ainda não conhecem o evangelho, e assim no mundo inteiro. Eu não sei o que será o nosso futuro. Eu falaria algumas coisas aqui, mas hoje eu já não quero mais entrar em assunto nenhum, porque demandaria mais tempo ainda do que está acontecendo com a nossa situação de povo, de Brasil, como já aconteceu com outros povos no mundo. E tudo isso faz parte de um espírito do anticristo que precisa preparar todas as nações para quando o homem da iniquidade, propriamente a besta do Apocalipse, Paulo fala o homem da iniquidade em Tessalonicenses, né? O Jesus Cristo fala o anticristo, quando essa pessoa surgir, para ter o controle e o governo do mundo, tudo estará pronto. Então, oremos para que esse tempo aconteça de uma forma em que nós tenhamos conseguido evangelizar os que ainda não foram evangelizados. Mesmo aqui no Brasil, nós temos muita gente que acha que é evangelizada e não é evangelizada. Se a gente pergunta para ela o que é ser crente, se a gente pergunta para ela, se você tivesse que entrar no céu e dizer a razão de você entrar no céu, o que você diria? Ela não diria o que é que a gente gostaria de ouvir sobre a sua entrada no céu. Como chegar ao céu. Então não é o fato também de dizermos, o Brasil é evangelizado. Tem muita gente que não tem nenhuma noção do que é de fato ser um evangélico, um crente em Jesus Cristo. Como muitos pastores têm falado, é um tempo que nós temos para pregar para os crentes o evangelho de Jesus Cristo. Não digo dos irmãos, porque os irmãos aqui conheço todos praticamente muito bem, não é? Mas em muitos templos nossos, lugares aqui no Brasil, há realmente muita ignorância da palavra de Deus, ignorância a respeito do evangelho de Jesus. Se for entrar em campo da área de teologia, então, e escatologia, então, é mais ainda desinformação, informações erradas. Oremos, irmãos, então, pela nossa direção. Que Deus nos dê uma direção para o Brasil, que seja uma direção, uma liderança, não que embale, entre nesse globalismo que é preparação do anticristo, mas que permita que aqui continue sendo pregado o evangelho com toda a liberdade. E outra coisa, como brasileiros, nós somos muito bem recebidos no mundo inteiro, praticamente. O brasileiro é bem recebido em qualquer lugar, quando a gente vê relatos de missões mundiais, né? Como eles conseguem entrar em lugares que nenhum outro, americano não consegue entrar, e outros missionários de outros lugares não entram, né? Que Deus use a nossa pátria, nossos missionários, nossos voluntários, para chegar a esses lugares, esses povos não alcançados,
eles possam ouvir. Talvez irão chegar lá como treinadores de futebol, como foi um dos relatos que a gente ouviu esse ano de missões mundiais, que alcançou uma tribo inalcançável, mas por causa do trabalho de futebol ele entrou lá. E agora tem uma igreja naquela aldeia, lembra, meus irmãos, aquele episódio, né? Então, Deus pode usar nossos irmãos brasileiros para ser essa ferramenta para alcançar esses povos que ainda não têm o conhecimento de Jesus. Eu creio que nós podemos contribuir muito orando, continuando a contribuir com as organizações missionárias e enviando. Toda vez que alguém voluntário, alguém se dispõe a fazer obra missionária, a gente colocar todo o empenho para conseguir o sustento daquele missionário, daquela missionária, juntando isso com missões, né, organizações missionárias, e então nós estaremos cumprindo o nosso papel. Não só esperando que as organizações missionárias façam o seu trabalho, nós envolvidos diretamente com isso. Isso não é só oração, isso é envolvimento de corpo e alma em todos os sentidos, em todas as direções. E que Deus nos abençoe para que sejamos esses valorosos instrumentos e servos de Deus no trabalho missionário, até o último povo não alcançado do mundo ainda.